Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito Canadá. Meu nome é Evaldo Vicente e é sempre um prazer ter você conosco. O programa de hoje será apresentado por um convidado especial, o pastor Douglas Pereira, que vai mostrar a você como Deus é capaz de preencher o vazio da sua alma. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Na abundante mitologia grega, entre as fábulas do Monte Olimpo, encontramos a narrativa de Sísifo. Filho do rei Éolo da Tessália e Anarete, Sísifo foi considerado o mais astuto de todos os mortais. A sua astúcia o levou a receber o título de mestre da malícia e de se tornar um dos maiores ofensores dos deuses do Olimpo, conforme a mitologia grega. A sua afronta aos deuses resultou em uma punição. Por toda a eternidade, Sísifo foi condenado a rolar com as suas mãos uma grande pedra de mármore até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo, até o ponto de partida, por meio de uma força irresistível. Com base nessa alegoria grega, o filósofo francês Albert Camus, no 4º capítulo do seu ensaio filosófico de 1941, apresenta um mito de Sísifo. O filósofo vê em Sísifo o ser que vive a vida ao máximo, odeia a morte e é condenado a uma tarefa sem sentido. Albert Camus faz um paralelo com a vida moderna, com trabalhadores em empregos fúteis, em fábricas e escritórios. O operário de hoje trabalha todos os dias em sua vida, faz as mesmas tarefas. Esse destino não é menos absurdo, mas é trágico quando apenas em raros momentos ele se torna consciente. Uma vida sem sentido, a repetição diária de algo que parece não levar a lugar nenhum, a mesmice. O alvo nunca é alcançado, a realização nunca é completa. Isso é o mito de Sísifo. Muitos se sentem assim diariamente, empurrando uma grande pedra vida acima. Porém, quando parece que algo realmente significativo vai ocorrer, as circunstâncias o jogam para baixo, os forçando a começar tudo de novo. Você já se sentiu assim? Ou quem sabe, enquanto me assiste, você vê uma descrição perfeita de como está a sua vida nesse exato momento. Uma vida sem sentido, sem uma realização completa. Talvez você esteja diariamente lutando por sua família, seu cônjuge, seus filhos, porém a luta parece em vão. Quem sabe você que está me assistindo neste momento tem lutado por um sonho, o sonho de uma vida melhor, de um emprego melhor, de condições melhores, mas depois de tanto esforço, de tanta luta, tudo parece que ser em vão. Essa busca incessante, para a maioria das pessoas, parece não levar a lugar nenhum. O poema Felicidade, de um autor desconhecido, retrata muito bem essa busca constante e aparentemente insignificante. Passamos a vida em busca da felicidade, procurando o tesouro escondido. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. Esperamos que tudo o que nos preocupa se resolva num passe de mágica. E achamos que a vida seria tão diferente se pelo menos fôssemos felizes. E assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros fogem para casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens caríssimas para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes. Uma busca infinda, anos desperdiçados. Nunca a lua está ao alcance da mão, nunca o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto.
sombras, lágrimas, nunca estamos satisfeitos. Nesta busca por sentido, por felicidade, as pessoas de forma geral idealizam que a resposta para o seu vazio interior encontra-se naquilo que chamo de 4 P's. O primeiro P é prestígio. Muitos pensam que se fossem influentes, importantes, conhecidos, aplaudidos, se as pessoas os admirassem, se fossem reconhecidos, aí sim encontrariam sentido para a vida e a felicidade plena. Tal pensamento leva muitos a estudarem demais, a trabalharem incansavelmente, a realizarem trabalhos sociais, a fazerem de tudo para se tornarem conhecidos e prestigiados. Já outro lugar de ilusão para encontrar a realização da vida é o segundo P, poder. Ah, se eu tivesse poder! Poder financeiro, poder de mandar, poder de influenciar, poder de ser escutado. Ah, se eu tivesse poder! Aí sim eu seria realmente feliz. Tal fissuração pelo poder leva muitas vezes pessoas a comprometerem os seus princípios e valores simplesmente para alcançar o bendito poder. Já a terceira área utópica nessa busca frenética pela felicidade é o terceiro P, posses. Muitos pensam, ah, se eu tivesse bens, terrenos, casas, carros, recursos financeiros para fazer o que eu desejar, aí sim eu seria feliz. Com certeza, esse é um dos P's mais almejados. Por essa razão, tudo parece girar em torno de dinheiro, de recursos financeiros. Atrocidades são feitas em busca de posses e mais posses. Tudo toma um local secundário diante da busca louca por recursos financeiros. Famílias são destruídas, a saúde é comprometida, valores e princípios colocados em xeque-mate. O último, mas não menos importante dos P's, é prazer. Para compreender um pouco do conceito de felicidade por detrás desse 4 P de prazer, vamos tomar emprestado em parte os princípios da frase em latim do poema de Horácio, Carpe Diem, que é popularmente traduzido como colhe o dia ou aproveite o momento. A vida é muito curta para se limitar da alegria do agora. O que vale a pena é o prazer imediato, sem medo do futuro. Pensando dessa maneira, alguns julgam que se divertir-se ao máximo, se curtirem a vida todo instante, aí sim serão felizes. Meu querido, minha querida, não posso negar que os 4 P's, prestígio, poder, posses e prazer, proporcionam momentos de alegria. Quem não gosta de ser reconhecido, de ter poder para fazer algo significativo, de possuir recursos para prover algo melhor para a família, de ter momentos alegres? Bem, não nego, os 4 P's com certeza podem prover momentos significativos, momentos de alegria. Porém, eu e provavelmente você estamos em busca não só de momentos de alegria, mas de um estado constante de felicidade, que seja indiferente de circunstância ou pessoas, que seja algo contínuo. Nesse sentido, esses 4 P's não passam do mito de Sísifo. É como empurrar uma pedra monte acima, em busca de algo mais, porém, quando se aproxima do topo, tem que se começar tudo de novo. Eu já escutei, quando eu tiver a minha casa própria, aí sim eu vou ser feliz. Bem, a pessoa luta, poupa e depois de muito sacrifício consegue conquistar a sua casa própria. Quando ela conquista o seu sonho, ela tem o seu momento de alegria. Porém, essa felicidade dura para sempre? Claro que não. Ela já idealiza outra coisa em busca da felicidade. Esse salto constante de projeto para projeto, de sonho para sonho, de realizações para realizações, não passa do mito de Sísifo. Na sua busca por sentido, por felicidade, ele buscou ardentemente os 4 P's. Sendo bem sincero, não conheço ninguém que tenha alcançado e aproveitado o prestígio, o poder, as posses e o prazer como ele. Porém, ele faz uma avaliação um tanto interessante da sua busca incessante pelos 4 P's. Veja o que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 2, versos 3 a 11. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver. Então resolvi me alegrar com vinho e me divertir.
Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Ilusão, vaidade, correr atrás do vento. Foi dessa maneira que Salomão descreveu a vida que levou nessa busca frenética por prestígio, poder, posses e prazer. Mas por que os 4 P's não são suficientes para prover a felicidade plena e a razão verdadeira do viver? Bem, o próprio Salomão, um pouco mais adiante ainda no livro de Eclesiastes, apresenta a resposta a esta pergunta tão importante. Quem sabe? Uma das mais importantes perguntas existenciais. Eclesiastes 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. O rei Salomão, inspirado por Deus, recebeu a resposta do porquê os 4 P's não podem trazer plenitude à vida. É por causa de algo que o próprio Deus colocou no coração do homem, a eternidade. De forma simples, podemos compreender que o Criador colocou no coração do homem um buraco do tamanho da eternidade. Isso quer dizer que coisas finitas, passageiras, limitadas, não podem preencher os buracos que temos dentro de nós. Os 4 P's não podem preencher o vazio que o próprio Deus colocou em nós. Isso quer dizer que Deus não deseja que sejamos felizes, que não sejamos prósperos? Claro que não. Não é isso que a Bíblia nos apresenta sobre o eterno. Veja o plano de Deus para nós. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus quer a nossa felicidade. Ele deseja que sejamos pessoas realizadas. O Eterno, nos conhecendo melhor do que ninguém, pois foi Ele que nos formou, colocou dentro de nós o vazio do tamanho da eternidade para que pudéssemos ser realmente felizes, buscando algo eterno para preencher o buraco do nosso coração. Ele sabia que as coisas passageiras, finitas, coisas deste mundo, elas não seriam suficientes para preencher o vazio do nosso coração. Ele queria que nós fôssemos completos. Para tal, somente algo eterno pode preencher um vazio do tamanho da eternidade. Somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de você e de mim. Só Ele pode proporcionar a verdadeira alegria e a razão para viver. Longe dEle, fora dEle, tudo é vazio e frio. Com Ele, não importando o que temos ou deixamos de ter, nós podemos ser completos, nós podemos ser felizes. Somente em Deus, sim, só Ele pode preencher o vazio que cada um de nós temos. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de um Deus vivo, um Deus de amor, um Deus de verdade, um Deus amigo, um Deus acessível. Somente em Deus você encontrará a verdadeira alegria e paz que você tanto procura. Hugh Black escreveu: somente Deus pode satisfazer completamente a fome do coração do homem.
Foi somente Deus que pôde preencher a fome do coração do Alfeu e de sua família. Eu nasci em São Caetano do Sul, cresci ali na ABC, São Bernardo, com 5 irmãos, nós éramos 5 homens. Meu pai metalúrgico, minha mãe do lar. E foi uma infância razoavelmente tranquila, nada de muito luxo, simples, mas razoavelmente tranquilo. Na minha infância, assim, não teve muitos picos de felicidade, não, assim. Meus pais eram bem rígidos comigo, sabe? Até a adolescência eles eram muito, assim, um pouco fora do comum, assim. Eles eram muito disciplinador e tal, mas principalmente a minha mãe, assim, ela era mas nunca tinha demonstração muito de carinho. Já meu pai, ele também era muito enérgico, mas já demonstrava um pouco de carinho. Então eu nunca tinha aquele negócio muito de felicidade. Eu sempre buscava um pouco ser feliz, mas eu nunca sabia onde encontrar, como encontrar, mesmo um molequinho assim. Então eu sempre vivi com esse conflito, desde pequeno eu vi esse conflito de parecer que existe uma família feliz, mas vivendo totalmente fora daquilo que eu visualizava, assim, dos outros. Comecei a trabalhar fora, muito moleque ainda, mas já comecei a trabalhar com propaganda. Entrei numa empresa de arte visual e comecei a desenhar algumas coisas. Na época não tinha nada de impressão, era muito difícil impressão digital, de outdoor, algumas coisas. Então os outdoors era tudo feito à mão ou em máquinas de recortes. Então era muita montagem que eu fazia, então eu comecei a trabalhar nisso. E desde então eu descobri que era isso que eu queria, era trabalhar com propaganda. E depois de um tempo trabalhando com isso, eu resolvi montar o meu próprio negócio. Abri minha agência, muito pequenininha no começo. Foi muita luta, foi uma luta tremenda assim, para conseguir se manter. Eu peguei um pouco do dinheiro que meu pai tinha deixado para nós e apostei tudo nisso, em abrir uma empresa para mim. Então foi 2 computadorzinhos, uma salinha pequenininha, e ali eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro, sustentar. Depois de um tempo já com a empresa, né, trabalhando, eu conheci minha esposa, a Renata, e depois de um certo tempo trabalhando com isso, ganhando bem bastante, abrimos uma outra agência em uma outra cidade. Então as agências que estão aqui em São José tinham aumentado muito, crescido bastante o material, um volume muito grande de material que a gente tinha. Tivemos que expandir para outro estado, para poder atender também as pessoas de outra região. E a demanda sempre foi muito grande, então a gente tinha muito dinheiro. E na época eu tinha um sócio, então eu cuidava toda a parte de matéria, do material de fazer, da produção. Eu cuidava toda a parte de produção da empresa e ele cuidava toda a parte financeira da empresa, né? E como ele era muito próximo, eu confiava totalmente nele. E depois de 9 anos que a gente estava trabalhando junto, eu vi que a empresa começou a dar uma caída de rendimento, a gente chegou a conversar, ele falou, é momento e tal, a gente precisa dar uma injetada de dinheiro na empresa. Então eu vendi carro novo que eu tinha e tal, injetei dinheiro na empresa de novo para a gente dar um gás maior na empresa. Só que mal eu sabia assim que ele já estava armando meio que um esquema assim para poder sair da empresa. Nisso que ele saiu da empresa, na verdade ele roubou tudo que a gente tinha. Banco, clientes, fornecedores, equipamentos. Ele levantou um dinheiro muito alto e fugiu. Deixou família para trás, né? Deixou filhos e tal. E eu fiquei com uma dívida aí de aproximadamente R$500 mil. Perdi totalmente. A minha esposa estava grávida do nosso filho mais novo. A gente teve que perder o lugar que a gente morava. Tivemos que vir morar de favor. Perdemos tudo que a gente tinha. Ficamos zerados de dinheiro. E todo o meu trabalho dali para frente foi só trabalhar para pagar a dívida. Então eu me propus com os fornecedores que eu ia continuar trabalhando para eles de graça. Então eu fiquei muito tempo trabalhando de graça para os fornecedores. Eu só não dei fim em mim porque eu tinha minha esposa, eu tinha 2 filhos e aquilo era o que ainda me segurava para não desistir de tudo ainda. Eu não tinha mais para onde correr e aí eu me lembrei que tinha Deus. Sabe, foi aí que eu comecei a me lembrar que tinha Deus. Então eu comecei a buscar Deus em diversos lugares. Mas nunca era preenchido de verdade, assim. Ainda faltava coisas que não tava encaixando, sabe? Eu buscava e parecia que era tão distante, era um Deus tão longe, tão distante de mim. E eu, na minha teimosia, achava que ainda que com as minhas forças, assim, trabalhando, ganhando dinheiro, eu ia ser feliz. Bastava ter dinheiro, que aí a felicidade ia vir junto.
que não aconteceu, assim, cara. Eu continuei tentando ralar muito, assim, trabalhar muito, para ver se eu conseguia alcançar aquilo que eu já tinha e tal, e não conseguia, aquilo me desesperava, eu ficava depressivo, ficava chorando, porque eu não conseguia alcançar aquele patamar que um dia eu tive. E eu comecei a falar mais com Deus, falei, Deus, será que eu nunca vou ter mais isso de novo? E aí Deus começou a falar comigo, sabe? Começou na Bíblia, quando eu orava, conversando com Ele. Ele começou a me mostrar que não era aquilo que Ele tinha para mim mais. Aquilo que eu tinha, eu perdi e tal, mas hoje Ele queria um negócio novo para mim. Ele queria cuidar de mim. Não deixar eu cuidar de mim, mas Ele agora queria cuidar de mim. E eu estava meio relutante de começar a descansar na mão de Deus e deixar Ele cuidar. Porque você quer conduzir a sua vida. E quando você põe na mão de Deus, você talvez a princípio fique com medo de onde que Ele pode te levar. Mas aí quando você olha e fala, poxa, Deus, eu não tenho para onde ir. E Ele mais uma vez faz o convite, deixa eu te levar. E você fala, tá bom, Deus, agora você pode me levar. Ele começa a te conduzir de uma tal maneira que assim, você a princípio fica assustado, fala, mas é aqui mesmo que eu tenho que ir e tal. Mas você começa a sentir paz, sabe? Começa a sentir paz, começa a sentir que Ele está direcionando e Ele vai te levar para um lugar que Ele quer e vai ser o melhor para você. Mesmo não vivendo as coisas, sabe, de dinheiro, de carro, poder passear a hora que eu quero, mesmo não tendo isso que eu tenho antes, e que para muita gente isso é a grande razão de viver, isso é o que dá alegria. Hoje o que dá alegria é ver que Deus está cuidando da minha família. É ver que Ele cuida de mim, é ver que meus filhos estão crescendo. Eu posso ver hoje meus filhos crescendo, posso ter um momento maior com minha esposa. Quando você está nessa busca de dinheiro, de felicidade, você fica num ritmo tão alucinante que você perde toda essa linha de família, você esquece um pouco de lado. Você acha que por estar trabalhando para alimentar seus filhos já é cuidar da família. E na verdade o que o seu filho quer é o contato, é abraço, é beijo, é um tempo com eles, e a esposa a mesma coisa. Então, quando eu estava nesse processo de empresa, tal, naquele ritmo, eu achava que, enfim, eu estava sendo feliz. Mesmo ainda não tendo aquela certeza absoluta de que aquilo era felicidade, mas pelo menos estava me trazendo alegria, que muitas vezes a gente confunde com a felicidade. Eu sou feliz não porque eu reconquistei tudo aquilo que eu tinha, mas porque eu conquistei uma intimidade com Deus que eu não troco pelo que eu tinha. A paz que eu tenho de ao dormir e saber que amanhã Ele vai cuidar de mim, que amanhã Ele vai suprir aquilo que eu preciso, é onde eu consigo descansar em paz, sabe? Me deitar e falar, bom Deus, amanhã o Senhor sabe o que eu tenho para fazer e o que eu preciso. Mas eu vou dormir, porque eu sei que o Senhor já está cuidando de mim. E aí você pode dormir, pode descansar, cara, que Ele vai cuidar. Vai cuidar de você e da sua família. Você também pode passar por essa experiência, a de encontrar a felicidade plena, a de descobrir a verdadeira razão para viver. O que você precisa fazer? Aceitar o convite de Jesus Cristo. Provérbios 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Por que não entregar o seu coração a Deus nesse instante? Coloque diante do Criador o seu vazio, as suas inquietações, aquilo que lhe incomoda, que dói lá no fundo e aperta a alma. Ele está aguardando a sua decisão de deixar de lado a sua busca por algo através das suas próprias forças para se render completamente a Ele. Aceite o chamado de Cristo nesse instante e entregue o seu coração. Oremos. Pai eterno, estamos cansados de correr, de buscar, de lutar da nossa maneira, com as nossas próprias forças. Por essa razão, queremos nos entregar a Ti, para que o Senhor realize um milagre, o maior de todos os milagres, o da transformação.
sonda o nosso coração, responde às nossas inquietações e preenche a nossa vida com a sua presença. Que através da sua habitação em nosso coração, possamos encontrar a alegria e a realização que só o Senhor pode prover. Suplicamos todas essas bênçãos no nome de Cristo Jesus. Amém. Parece incrível, mas chegou ao fim mais um programa do Está Escrito Canadá. O tempo passa rápido, principalmente quando o assunto é interessante. Quero agradecer a você pela sua companhia e espero que possamos tê-lo no nosso próximo programa. Se você vive aqui no Canadá ou em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar-nos no nosso website estaescritocanadá.ca ou também no nosso canal do YouTube. Espero tê-lo no nosso próximo encontro, mas até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.